O que você precisa realmente saber para entender de independência financeira? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, lembrando sempre as nossas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Mas enfim, o vídeo de hoje a gente vai falar realmente o que importa para você, o que você precisa entender sobre independência financeira. Então vamos lá no vídeo. Possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre independência financeira. O que a gente faz aqui no nosso plano 5 é exatamente o primeiro passo, que a gente poderia dizer, primeiro não, né? Para uns vai ser o primeiro, para outros já passaram, para uns ainda nem alcançaram nesse primeiro passo, que é exatamente o plano 5, né? Os primeiros 5 dígitos. De repente você pode estar ainda no 4º dígito, você já pode ter passado pelo 5º, já está no 6º dígito, não importa, vale para isso que a gente está acompanhando aqui no nosso plano 5, vale para todo mundo, tá? E o vídeo de hoje a gente fala sobre exatamente a independência financeira. Então, para você entender os principais pontos da independência financeira, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, né, que você tem que entender na independência financeira, né? Vou chamar aqui de IF, né? A jornada da independência financeira. Essa jornada da independência financeira, você vai partir de um ponto inicial, né? Esse ponto inicial pode ser um aporte inicial ou o início dos aportes que você vai fazer, tá? Nesse caso aqui eu coloquei duas fases. Aqui em verde é exatamente o acúmulo. Acúmulo de quê, diga? Acúmulo do patrimônio, tá? Acúmulo do patrimônio, no caso, para você utilizar na sua aposentadoria. Aqui você vai usufruir, né, daquele patrimônio. Sejam aí através de dividendos ou uma combinação de tudo. Na verdade, aqui no Brasil, principalmente aqui em geral, estão se colocando como a única solução a questão dos dividendos, mas ela não é a única, tá? Não vou entrar em polêmica aqui, mas a combinação de tudo isso pode te ajudar a criar um patrimônio para a sua aposentadoria, não apenas de dividendos. Principalmente porque a questão dos dividendos, você precisa de ter uma quantidade bem grande lá para realmente bancar aquele seu padrão de vida desejado, né? Se o seu padrão de vida hoje é 10 mil reais, então lá no futuro, daqui a 30 anos, possivelmente esses 10 mil reais já não valem mais 10 mil reais daquilo que a gente tem hoje. Exatamente por quê? Por causa da inflação, né? A inflação vai quebrar isso daí. Então você precisa acumular muito mais, no caso dos dividendos, para gerar aquele quantidade total em dividendos que banque a sua aposentadoria, né? Aquele seu padrão de vida. Não é impossível, obviamente, muita gente consegue, mas também você tem que ter consciência que não é a única. O que importa, na verdade, nessa jornada da independência financeira, não importa exatamente se você vai acumular como dividendos ou como ganho capital. O importante é você acumular. Então aqui é exatamente essa fase do acúmulo, e aqui eu coloquei como 60 mil reais, vamos colocar esse valor aqui, depois você já vai entender porque eu coloquei 60 mil reais. E aqui, ao longo de 30 anos, nessa fase de acúmulo, por exemplo, você poderia estar aqui iniciando com a sua idade aqui, vamos colocar aqui, de repente, 35, vamos colocar 35 para bater com a idade de aposentadoria hoje no Brasil, do INSS, né? Então você vai estar aqui com 65 anos ao longo desse período de acúmulo. E aí se espera, né, você usufruir até mais 30 anos, 95 anos, né? Se você passar dos 95, aí já complica um pouco aí a história, né? Por isso que é importante acumular cada vez mais, né? Isso que é o ponto aqui, inclusive a minha filosofia é exatamente essa fase de acúmulo. O que me importa aqui é esse acúmulo de patrimônio para você ter a liberdade financeira lá na frente. Mas enfim, e alguma coisa importante aqui, outra coisa importante que você tem que entender é que nessa fase de acúmulo você vai ter uma taxa de crescimento, né, você vai ter uma taxa de crescimento do seu portfólio, da sua carteira de investimento, seja ela uma composição de ações, fundos imobiliários, estoques americanos, REITs americanos, ETFs, não importa. Tudo isso aí você vai construir na fase de acúmulo, e aí o seu portfólio vai crescer a alguma taxa, por exemplo, aí 10% ao ano, tá? Pode ser, esse 10% ao ano não foi coincidência, esse 10% ao ano é o que o CAGR do S&P 500, CAGR, o Compound Annual Growth Rate, né, que seria exatamente os juros compostos anualizados aqui nesse período aqui, desse período aqui não, né, o período geral do S&P 500.
E depois, na fase de crescimento, esse 1 milhão aqui, ele pode virar algum valor aqui, tá? Por quê? Ao longo desse período de usufruir o patrimônio, ele ainda pode ter uma taxa de crescimento. Vamos colocar aqui a mesma taxa de crescimento de 10% ao ano, tá? Essa taxa de crescimento ao ano, nessa fase aqui do acúmulo, você pode de repente ter um portfólio que assume um risco maior, pode inclusive ser maior que esses 10%, né? Lembrando que a gente coloca como meta, que pelo menos eu tenho uma meta pessoal no meu portfólio Quant, que eu uso a minha solução 100% Quant aqui da Symmetry, lá está atingindo nos últimos 24, já estamos chegando aos 30 meses, está em torno de 2,5% a 3% ao mês, que dá mais ou menos acima de 27% ao ano. Obviamente isso é um valor muito audacioso, eu sempre bato nessa tecla, 2% ao mês é uma coisa bem audaciosa. Aqui 10% ao ano não dá 1%, tá? Então é realmente uma coisa mais conservadora que a gente está considerando aqui. E nessa fase de usufruir, você pode de repente colocar o seu portfólio, né, de investimentos em algo menos arriscado, tá? Seria essa uma possibilidade, tá? Então, de uma maneira geral, isso, e além disso, né, esqueci de comentar, aqui nessa fase de usufruir, aquele seu dinheiro, ele está também rendendo, tá? Ele está rendendo, você está retirando dele, mas também está rendendo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que por que aqui eu coloquei que nessa fase de usufruir, você coloca um risco menor? Porque se você colocar um risco maior aqui nessa fase, pode acontecer que de repente isso aqui caia, né? De repente pode chegar até não durar aquele período de 30 anos que você usaria lá, no caso do portfólio aqui, né? Pode acontecer o contrário também, tá? Dependendo daquilo que você vai investir, pode investir a uma taxa de crescimento maior, mesmo você sacando, usando lá aquele dinheiro para bancar o seu custo de vida, tá? Não, a gente não pode esquecer que nessa fase de usufruir você vai fazer os saques, né? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente esse ponto, né? O que pode acontecer aqui ao longo desse cenário aqui de usufruto, né? Daquele dinheiro acumulado, tá? Para isso eu vou utilizar o site da Vanguard. Ontem a gente falou sobre a Vanguard, que é exatamente uma empresa aí multinacional no setor de ETFs, e lá eles mostram lá uma possibilidade, uma ferramenta bem interessante para você estudar a sua liberdade financeira. Obviamente, usa histórico de dados passados para prever um cenário futuro, né? Eu sou a favor de usar isso. A gente usa aqui na Symmetry o histórico passado de cotações, exatamente para construir o nosso modelo, né? O nosso modelo VAPT, o nosso método VAPT, que é a nossa solução Quant. Mas enfim, lá eles fazem também isso. Eles vão simular usando histórico passado das ações. Mas enfim, antes disso eu vou mostrar aqui para vocês uma calculadora bem simples do site Clube dos Poupadores. Então aqui nesse site eu simulei exatamente aquele cenário que eu coloquei anteriormente para vocês. Eu fiz aqui um aporte, essa aqui é a calculadora de independência financeira, tá? Eu fiz o aporte aqui inicial de 60 mil ao longo de 30 anos. Não fiz aporte mensal, né? Você poderia simular também esses aportes mensais, não tem problema nenhum. E aí eu coloquei também os 10% ao ano de crescimento do portfólio, né? Da sua carteira de investimento na fase de acúmulo. Essa primeira fase aqui é a fase de acúmulo, da construção da sua liberdade financeira, né? Na segunda parte aqui você tem a fase de usufruir aquele dinheiro acumulado, ou seja, que foi acumulado foi 1 milhão e pouco, né? 1 milhão e 46 mil. E aí eu pego esse valor e também faço a mesma simulação aqui, botando 30 anos. E aí no final você vai ter, considerando a mesma taxa que 0,8, tá? É exatamente esses 10% ao ano, tá? Aí você tem aí, para sacar por 360 meses, 8.879 ou para sempre entre aspas, né? 8.375, tá? Nesse cenário, qual é o problema aqui, tá? Tem dois problemas. A gente está considerando um cenário em que eu tenho uma taxa de crescimento fixa, no caso aí 0,8% ao mês, né? Isso aí, essa taxa é taxa totalmente hipotética, né? A gente não tem uma base real para analisar isso. E tem um outro problema que é da inflação, tá? 8 mil reais, vamos arredondar, 8 mil reais hoje é até razoável, tá? Um salário até bom para a maioria das pessoas. Mas 8 mil reais daqui a 30 anos, será que vai ser bom também? E esse que é o ponto aqui que a gente tem que levar em consideração também. Então, por isso que a gente tem que focar no crescimento do patrimônio
Porque ao crescer o patrimônio aqui, você consegue ter você vai conseguir lá na frente um dinheiro maior, né? Um dinheiro, no caso, o seu saque mensal vai ser bem maior, tá? Mas enfim, como eu falei, tem esse problema aqui, você não está considerando exatamente um ativo, né? E aí, no caso do site da Vanguard, ele resolve esse problema, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É um site bem interessante aqui, é uma ferramenta bem interessante. Você pode pesquisar na internet, só basta colocar Retirement Nest Egg Calculator Vanguard, tá? Colocou lá, você está em inglês, obviamente, a ferramenta, né? Aí tem a opção, quanto você quer que dure a sua aposentadoria, no caso aqui eu estou usando o mesmo cenário de 30 anos, tá? Qual é a sua economia hoje, no caso 1 milhão, seria exatamente esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, 1 milhão. E aí, estou colocando um gasto aqui de 45 mil, no caso está em dólares, tá? 45 mil dólares, se você pegar e dividir 45 mil dólares, primeiro você pode dar uma noção aqui, vamos colocar isso aqui, pode dividir por 12, você tem 3.750 dólares, é um dinheiro razoável, mesmo lá nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos a inflação, aqui ele simula o cenário de inflação também, internamente no modelo deles eles consideram. Só para você ter uma ideia, hoje seriam aqui R$18.750, um salário bem melhor, né? Um padrão de vida bem melhor. Então, nesse cenário aqui de 45 mil dólares, a gente tem aqui 1 milhão investidos. Aqui ele pode alocar de acordo com stocks, bonds e cash. Nesse caso, os stocks, ele pega lá da própria base de dados de stocks, tá? Ele escolhe lá e simula, ele usa uma técnica estatística aqui, chamada Monte Carlo. Mas enfim, a gente não vai entrar em detalhes na técnica, em que ele pega lá as ações, pega como referência também o sistema de referência lá deles que eles adotaram para bonds e cash. Quando ele coloca cash, na verdade, aí são os treasury bills, né, que são aqueles títulos de dívida de bem curto prazo, 3 meses, né, que a gente nem tem aqui no Brasil. O mais próximo seria o Selic, né, Tesouro Selic. Mas enfim, você pode simular aqui, como eu falei, ele vai rodar aqui, ele roda 100 mil simulações aqui com Monte Carlo, né? E aí realmente é um cenário bem mais próximo do real do que aquele lá do Clube dos Poupadores, que né, lá você coloca simplesmente uma taxa fixa. Obviamente a inflação aqui está considerando em dólares, tá? Mas pelo menos você tem ativos ali por trás realmente. E aí manda rodar, está rodando as simulações, aqui ele dá a probabilidade daquele dinheiro lá durar 30 anos, tá? Ou seja, gastando 45 mil reais, qual é a probabilidade daquele dinheiro durar, né? Aqui ele coloca com 83%, tá? Então significa, se você olhar ali, exatamente esse é o cenário, tá? Esse gráfico aqui pode parecer meio complicado no início, mas aqui em azul mais escuro, se a parte central aqui é 50%, no caso 50% das simulações ficaram aqui nesse intervalo, tá? Ou seja, deu para garantir lá os 30 anos. 70%, 75% nem todas bateram lá, se você for enxergar, tem simulações bem aqui que não duraram os 30 anos, então é um cenário de maior risco, né? E se a gente considerar 95%, ou seja, das simulações, ainda há cenários que não bateram nem 20 anos, tá? Obviamente teve cenários que superaram, porque ele exatamente considera ele escolhe aleatoriamente as simulações, né, as ações, bons, etc e tal, exatamente para tornar o negócio mais real, para poder estimar a probabilidade lá daquele dinheiro realmente sustentar você na aposentadoria. E aí, só para fechar aqui as simulações, eu queria que você enxergasse algumas coisinhas. Primeiro, vou colocar 100% cash. Olha o que vai dar, tá? Vou rodar novamente a simulação. Olha, nesse cenário, o cash aí, pelo menos nos 95% aqui de chances aqui, nem deu para segurar os 30 anos. Se a gente for olhar aqui na probabilidade, ó, ainda deu 2% de probabilidade de conseguir, porque ali teve alguma simulação que ainda conseguiu. Aqui, no caso, nesse cenário aqui, nessa projeção aqui do balanço, né, das economias, ele não mostra porque está 95%, né, mas teve alguma aí que deu ali no 30%, nos 30 anos, né, e aí conseguiu sustentar. Ou seja, cash com cash, por isso que tem aquela frase aí do Ray Dalio famosa, né, cash is trash, né, que seria dinheiro é lixo, né, mas é exatamente nesse sentido que ele quer colocar, tá? Muita gente interpreta ao pé da letra isso aí. 100% bonds, como é que seria essa simulação? Ainda temos aqui risco, né, porque 48% de chance de você ter aquele dinheiro ali na aposentadoria. A parte de balanço de simulação, ó,
na maioria das vezes vai acontecer aquilo que eu falei para vocês aqui nesse cenário. Ó. Na maioria das vezes, aquele dinheiro vai cair antes, né? Vai queimar antes. Não chega lá nos 30 anos, ou seja, você pode ter algum risco aqui na aposentadoria, tá? Ou seja, são várias simulações que ele faz lá e muitas delas não bateram, né? Aqui teve uma que não bateu aqui nesse intervalo até, não bate em 20 anos, muitas não bateram aqui nem 25 e algumas bateram lá 30 anos. Essas aqui, por isso que não foi tão baixa quando comparada lá com aquela que é só cash, só dinheiro, né? 100% ação, se a gente for rodar a simulação, tem aí, aumenta consideravelmente para 82%. Aí, novamente, mostraram lá a parte de balanço. Teve cenário aí que superou, né? Inclusive muito lá, foi lá para cima, né? Ou seja, mesmo com aquele dinheiro sendo sacado, né? Aqui está na faixa de 30 milhões. Isso significa o quê? Nesse cenário aqui, ó, saiu de 1 milhão, é como se eu tivesse bem aqui, ó, alguma coisa nesse sentido, né? O portfólio, mesmo durante a aposentadoria, foi para 40 milhões, mesmo sacando aqui os 45 mil por ano, né? Tá? Ao ano. Então, isso aqui funcionaria aqui com uma boa chance, né? 83%, né? 83%, bora ver lá, esqueci aqui. 82%. No cenário 50% bonds, 50% stocks, né? Inclusive o Jack Bogle, né, o fundador da Vanguard, ele sugere que a quantidade de bonds seria a sua idade, né? Ele sugere exatamente essa, obviamente, a sugestão, né? Ele sugere essa proporção aí de bonds e stocks. Aqui foi para 85%, aumentou um pouquinho mais, tá? Mas a última mensagem que eu queria deixar para vocês é o quê? Aqui, 45 mil dólares aqui anuais, o mais interessante é você ter isso aqui, ó, crescer o patrimônio. Isso que é importante. E ao crescer o patrimônio, olha o que acontece. Você aumenta muito essa probabilidade daquele dinheiro sustentar a sua aposentadoria, né? No caso aqui deu 98%. Novamente lá na parte de balanço, a maioria deu tranquilo lá de sustentar 95% ali, sustentou ali, né? E muitos deram lá acima, né? Cresceu aí o patrimônio bem de forma interessante. No caso aí 24 milhões, acima de 24 milhões, etc e tal, né? Então isso que é importante. Quanto mais acumular, e o que esse acúmulo depende, né? Ele depende da quantidade que você aporta exatamente das nossas raízes, né? Os ativos que você escolhe, tá? E esperar todo esse tempo, paciência e comprometimento, né? Então aí, quanto mais você tem essa fase de crescimento, menor vai ser a dor de cabeça lá na frente, lá na sua aposentadoria. Certo, pessoal? O vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo aí que também quer atingir a liberdade financeira, né? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.